E aí, Vaninha? A gente vive um evento de alto estresse, tá certo? Quando a gente passa por isso, o nosso instinto de sobrevivência toma uma atitude, até porque nessa idade mais baixa, né, a gente tem pouca força física para lidar com a situação de estresse, a gente tem pouca experiência de vida e pouco conhecimento da vida. Então, é muito natural que seja o instinto, né, o nosso instinto animal, que assuma uma reação para tentar se defender, se proteger dessa agressão, tá certo? A gente chega à conclusão que os nossos instintos, eles são animais, tá certo? A nossa reação instintiva é igualzinha dos animais, dos primatas, do chimpanzé, não é? Só que a nossa selva é outra, tá certo? E os predadores são outros. Quem são os predadores de hoje? Estão naqueles eventos mais comuns que a gente encontra nas pessoas ansiosas. Foram as que passaram por bullying, por exemplo, no colégio. Tá certo? O bullying é uma predação. Normalmente é uma turminha, né, que pega um defeito ou uma característica qualquer da pessoa, da criança, e usa esse fator para zoar, para explorar, né, para se sentir melhor, que é o mais comum. Então, e a criança não tem como reagir. Como é que ela vai reagir contra uma turminha? Tá certo? Então, o bullying é um fator muito comum. O outro fator é de perda, né? Às vezes a criança ou adolescente tem uma pessoa adulta querida que falece, né? Então, para ela, essa perda é como se alguma coisa, como se um predador retirasse essa pessoa dela, sabe? Então, causa uma reação instintiva de tristeza, que é igualzinha, é a mesma reação de uma leoa, por exemplo, que perde um filhote. Tá certo? E qual é a diferença, nesse caso, entre nós e uma leoa? É que a leoa, logo depois de alguns dias, o instinto dela de sobrevivência, ou seja, a fome, vai fazer ela largar essa tristeza e partir para a caça novamente. Tá certo? Então, o instinto de sobrevivência dela e da espécie, que depois vai dar a ela outro cio, né, vai fazer ela se reproduzir novamente. Então aquele evento cessou por ali, não é? A gente não. A gente, depois que perde alguma coisa, a gente sempre vai ter medo de perder novamente. Tá certo? Então a perda é um fator bastante comum que a gente encontra em pessoas ansiosas. O outro fator é deixa eu ver, acho que até anotei aqui para ver se não esquecia. A rejeição, né? Às vezes os pais estão separados ou se separam, né? E a criança ou adolescente começa a pensar que ela é, de certa forma, uma causadora desse problema. Então, é muito comum a criança começar a ficar atenta, né? Ficar ligada, para poder ver se não sofre rejeições futuras. Tá certo? Então, em toda a relação interpessoal dela, ela começa a ter essa desconfiança. Será que eu vou fazer alguma coisa que está errada? Né? Qualquer sinalzinho que a outra pessoa dá, da relação dela, esse estresse volta para ela. Tá certo? E o mais comum, principalmente em caso, né, das mulheres, que é o abuso. Tá certo? Principalmente, claro, o abuso físico, né? E pode ser também um abuso psicológico. Tá certo? É um fator bastante comum que a gente encontra também. Então,
quando a gente passa por algum evento desse tipo, ou pode ser outro, né? Esses aqui são mais comuns que a gente encontra nos nossos atendimentos, tá? Esse alerta, né? Essa preocupação, essa tentativa de tentar é bom, essa tentativa de prever e prevenir para que não aconteça de novo, é que coloca a pessoa no estado ansioso, tá certo? Então, veja bem, isso não é uma doença, isso é uma forma que a pessoa, ou o instinto da pessoa, usa para tentar não sofrer novamente aquela agressão, entende? E aí acontece uma coisa que as ciências comuns ainda parece que não perceberam. Então, eu vou usar como exemplo, né, só a título de exemplo, uma criança ou uma adolescente que passou por bullying no colégio. Então, veja bem, toda vez que a criança vai para o colégio, ela vai antenada. Para quê? Para tentar prever a ação, né, dos bulinadores, no caso aqui, entre aspas, né, os predadores dela, tá certo? E os sinais que ela percebe durante um evento de bullying, que pode ser, por exemplo, um visual, um biotipo, né, de uma das crianças que agride, por exemplo, um formato de cabelo, né, ou de careca, sabe? Um modo de andar de um agressor. Pode ser uma impressão de cheiro, né? Às vezes a criança, o outro lá usa um determinado perfume, desodorante, né? Então aquele cheiro fica registrado, tá certo? Pode ser uma música que sempre toca numa determinada hora da entrada da aula, por exemplo, não é? Pode ser um cheiro, alguma planta perto da sala de aula, que tem um cheiro característico também, né? E vários outros fatores, né? Sinais que os 5 sentidos da pessoa capta, registra, associa ao perigo, entende? E o que acontece depois, futuro, 10, 15 anos depois, que isso tudo aparentemente terminou? O jovem está passeando num shopping, tá certo? De repente ele passa em frente a uma perfumaria do shopping que está fazendo uma exposição de uma determinada marca de perfume e que a fragrância desse perfume é a mesma que aquele rapaz do bullying lá atrás usava, tá certo? O que acontece? O instinto da criança, o instinto do jovem, aciona o alarme de perigo. Cuidado, o perigo está aí perto, olha o cheiro, ó, né? Só que isso não é uma ação consciente, ela é subconsciente. Ela está registrada no DNA. As células do corpo responsáveis por essa área despejam no organismo uma overdose de hormônios de estresse. Tá certo? Naquele momento. Quais os mais comuns? Adrenalina, cortisol e glicose. Entende? A adrenalina acelera tudo. Tudo. Coração, taquicardia. Certo? A respiração fica ofegante. Tensão muscular, que é para fuga ou luta. Pode acontecer diarreia, né? Quem nunca ouviu aquela expressão se borrou de medo? Né? Ou ficou branco de susto, ou desmaia, né? Esses hormônios, alguns hormônios empurram como defesa a corrente sanguínea para os órgãos internos. Então a gente fala, a pessoa ficou branca de susto, né? Paralisada de medo, compreende? Então, e pode acontecer a diarreia, né? Se borrou de medo, a diurese, a sudorese, as mãos suarem, os pés. Só que a pessoa, nesse caso, que ela está passando por isso, ela não tem essa consciência, nem esse conhecimento que a gente está passando aqui.
Então, o que ela vai pensar? Estou morrendo. Me leva para o hospital porque eu estou morrendo. O coração, né, tá a 1000. Estou morrendo, me leva para o hospital e vai para o hospital. E aí, outro detalhe, esse evento passa a ser um evento de estresse para ela. Em outras palavras, aquele primeiro evento, o bullying, é um evento gatilho, que a gente chama. Esse do shopping passa a ser um gatilho secundário. Então, se no shopping, por exemplo, estiver cheio de gente, cheio de pessoas, né, passeando no shopping, o instinto desse jovem associa a multidão ao perigo de passar mal. Então ela forma um gatilho secundário. Ela já não consegue mais estar em lugar cheio de gente. Ela não consegue mais ir num mercado, num teatro, num cinema. Compreende? E se, por exemplo, isso acontece dentro de um ônibus, né? Ela está viajando de ônibus, entra um passageiro que tem um biotipo daquele agressor. Pronto, o alarme dispara, passa mal, tem que ir embora do ônibus, acabou, não consegue mais viajar de ônibus. E isso é o que a gente chama de crise de ansiedade, entende? E a pessoa acaba perdendo a vida social, porque ela não consegue mais... começa a associar, né, outros sinais ao passar mal, ao medo de passar mal, entende? Então torna-se ansioso por ser ansioso, compreende? Então isso é um processo que tem machucado muita gente, tá certo? E, infelizmente, a ciência comum, a psiquiatria, por exemplo, quer resolver esse tipo de problema com fármaco, com remédio, né? E a pessoa começa a ter outro tipo de estresse, porque a substância do remédio, ela não é compatível com a natureza. O nosso organismo não reconhece essa substância e não sabe o que fazer com ela, né? A prova disso é que a pessoa, quando começa a tomar esses remédios, os tarja preta da vida, há uma rejeição muito forte no orgânica. Mas os médicos recomendam, não, insiste, até que o organismo não tem jeito, né? É veneno todo dia, então acaba arrumando um jeito de lidar com aquilo, né? E a pessoa começa a ter problemas com os pensamentos, começa a ficar meio zambeta, e aparentemente aqueles sintomas da ansiedade é desviado para outro tipo de estresse, que é o estresse químico do corpo, tá certo? Então a consequência disso é bastante séria, é bastante uma em cima da outra, né? É um castelo de cartas dentro das emoções, tá bom? Então, a nossa amiga Márcia Barreto aqui deu um tempinho de ver, ela às vezes sente medo de lugares cheios, né? É bem provável que ela tenha tido isso que a gente comentou aqui, que ela tenha tido um estresse, um passar mal, uma crise de ansiedade num lugar que estava cheio de gente, sabe? E por aí vai, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém quer dar uma... Exatamente, o Luciano Almeida, né? Está dizendo aqui, é um efeito cumulativo. Por quê? É bem lembrado. O que acontece é que a pessoa tem essa descarga de hormônio no corpo, né? Juntou lá, vamos supor, X gramas, né, de miligramas desses hormônios. Só que como o perigo ele não é real no sentido de precisar usar os hormônios para luta ou fuga, né? A corrente sanguínea vai ficar com esse hormônio lá, ela não vai usar. Então, no próximo susto que ela tiver, o que vai acontecer? Mais uma gota dos hormônios. E mais uma gota dos hormônios. Entende? Então chega num ponto tal que o sangue, qualquer coisinha, qualquer estalinho de dedo que dá, a pessoa entra em crise. Porque já está com nível de hormônio no sangue
cheia, né? E qualquer coisinha já entra todo no processo de crise novamente. As crises são cada vez mais curtas, né? Acontecem em espaço de tempo pequeno e cada vez mais intensas, tá certo? Muito bem lembrado o amigo aí. Aqui parece que tem um amigo mais no nível bipolar, né? Isso, retração na infância, né? E adolescência por rejeição. O medo de ser rejeitado, né? É importante perceber isso. Toda vez que a gente sofre uma agressão, a gente passa a ter medo de ter o mesmo tipo de agressão. E não só a gente, porque isso também se transfere para as pessoas que são afetivamente próximas da gente, né? Quem que sofre um abuso, por exemplo, e não vai ficar preocupado de que o irmão ou a irmã também sofra um abuso? Compreende? Então não é só... Essa é uma diferença nossa do animal, por exemplo, né? E o animal sofre o estresse daquele momento, ele marca aquele lugar. Naquele lugar ele não passa mais, né? A gente não. A gente sai de casa, se você passar um evento de estresse na esquina da sua casa, você vai passar ali todo dia, né? Nós já tivemos casos assim, já atendimentos assim, né? Toda vez. Você quer ver um outro exemplo? Um outro atendimento que a gente fez também? Uma amiga nossa, ela passava mal todo dia na hora de fazer janta. Por quê? Ela teve um acidente lá atrás, com fogo na panela e o filho dela perto, né? Então, quando chegava a hora de fazer a janta, que ela ia para a cozinha, ela tinha ataque de ansiedade. Entende? Confirma o que a gente... Por isso que a gente começou a pegar esses detalhes desse processo, tá? Mais uma amiga aqui perguntando, parabéns. Obrigado, irmão. Minha irmã querida. Oh. Eu tive uma crise de pânico num ônibus no primeiro dia que estava indo para a faculdade. Exatamente aí. Medo de não conseguir voltar para casa. Entende? É isso aí. Por que aconteceu a crise dentro do ônibus? Provavelmente um dos sentidos dela captou um sinal semelhante a um do predador agressor lá de trás, entende? Então a crise foi dentro do ônibus. Um outro detalhe agora que eu quero chamar a atenção para vocês, que é para a gente partir também para ajudar em alguma forma de aliviar isso, tá certo? Todos esses sinais que a gente capta, registra na hora que sofre o evento de alto estresse, existe ainda um outro sentido que as escolas não ensinam, tá certo? E aí que está um grande tchan também que nós tivemos com o processo Miami, que é o nome do processo que a gente desenvolveu para tratar essas questões, tá certo? O Miami é um manual de instrução para auto-mente equilíbrio. Então, nesse processo, a gente procura identificar quais são esses eventos, sabe? A gente procura mostrar que esse fato que a gente está dizendo aqui, como acontecem as crises, né? Que não é muito comum a gente ouvir falar assim, do nada meu coração disparou, do nada eu tive diarreia, do nada minha mão começou a suar, sabe? Não é do nada, existe uma razão. E é essa a razão, é o que o instinto lembrou do perigo. Mas nós, seres humanos, também diferente dos animais, nós temos uma capacidade a mais do que eles. Qual que é? A de pensar, tá certo? E é essa novidade que eu estou contando para vocês também agora. O nosso pensamento é um sentido. Nós podemos experimentar as coisas, nós podemos experienciar as situações usando apenas o pensamento. Duvida? Pensa aí que você está comendo um pedacinho de chocolate. Fecha o olho e pensa daquela barrinha de chocolate que você mais gosta,
que a minha nora lá adora o chocolate belga, 75%. Imagina lá que você está comendo um pedacinho daquele chocolate que você mais gosta. Fecha o olho e pensa isso. E veja o que acontece no seu corpo. Dá uma dica aí. É muito comum a salivação, né? Tem gente que consegue sentir o prazer de comer, consegue sentir os hormônios do prazer que chegam no corpo quando a pessoa faz uma experiência dessa. Então, meu querido Luciano Almeida, depois a gente fala sobre isso, tá? Ou no direct lá eu respondo depois, tá bom? Então, agora vamos para um detalhe importante em relação a essa questão do pensamento que eu quero colocar para vocês. Você está em casa, em segurança, tudo certinho, está assistindo uma novela, que eu espero que não, mas é comum, né? De repente, na cena da novela, acontece aquele evento que você viveu o estresse dele lá atrás. Você está em casa, em segurança, tudo bem, tudo tranquilo, tomando seu cafezinho. A cena da novela te coloca o pensamento conectada com aquele evento. O que acontece? O noticiário da TV, entende? Por que o noticiário faz tanto mal? Tanto mal. Por quê? Quem nunca passou uma situação parecida com aquelas desastres da novela ou do noticiário? Então, qual é a diferença que a gente coloca? Que nós estamos constantemente recebendo o estímulo referente àquele evento que passou. Diferente do animal. O animal passou aquele evento, ele vai para outro nível de consciência, né, instintivo. Ele vai comer, vai reproduzir, que é o básico dele, né? A gente não. É por isso que eu assisti um vídeo outro dia de um especialista falando que essa tristeza, por exemplo, que a gente sente, que é a mesma que qualquer mamífero sente ao perder um filhote, a gente, a partir de 3 meses para o ser humano, é considerado patológico, é considerado doença. Eu discordo desse ponto. Discordo por quê? Porque toda vez que você escuta uma notícia, vê numa novela, sabe que o seu vizinho ou do outro lado do planeta aconteceu de alguém ter uma perda semelhante àquela que você teve, o seu instinto vai acionar como você tivesse perdendo novamente, entende? Então, a constância, essa bioquímica do corpo está constantemente sendo colocada no corpo. É por isso que a nossa tristeza dura uma vida inteira. Compreende? Porque todo dia está recebendo um estímulo parecido. Sabe? Essa é a diferença. Então, continua não sendo uma doença. É apenas um estímulo do instinto de sobrevivência constante. Está sempre constante. Então, é muito importante que o amigo que está acompanhando a gente perceba isso. O nosso pensamento é um sentido. É uma forma da gente experimentar e experienciar as coisas. E aí acontece o grande desastre do ser humano, que é na hora de dormir. A gente vai para a cama, não é? Lá os nossos irmãozinhos da selva lá, escureceu, sumiu o sol, caverna, né? A glândula pineal do centro do cérebro muda o estado, passa a ser o estado de sono, de relaxamento, para o corpo voltar, recuperar, regenerar. Nós, os seres humanos inteligentes,
que acontece com a gente? A gente põe a cabecinha no travesseiro e a cabeça começa em quê? No problema, né? No evento que aconteceu ontem, antes de ontem, 1 ano atrás, 10 anos, 20 anos atrás. Tá certo? Então, toda vez que pensa naquilo, ou no que já aconteceu, ou com medo que aconteça novamente, tá certo? Hormônios, bioquímica de estresse no organismo. Não consegue relaxar, não consegue dormir, já começa o outro dia com alto nível de hormônios de estresse no sangue. Tá certo? Então, em função disso, é que nós desenvolvemos toda uma metodologia para a pessoa conseguir lidar com o pensamento. Porque este é o grande truque que a gente pode fazer para sair do estado de ansiedade. Baixar o nível de hormônios no corpo. E eu batizei esse método, né? Eu não inventei, né? Eu só batizei porque eu passei a ver de forma diferente. Então eu chamei esse método de jejum mental. O que é um jejum mental? É eu não comer pensamento, eu não digerir pensamento. Mas como assim? É parar de pensar? Não, a gente não consegue, né? Acredito eu que os grandes budas da vida aí consigam diminuir, né, esse ritmo mental a ponto de, entre aspas, não pensar nada. Talvez, eu não conheço, não consegui ainda. Mas eu consigo, né, e eu ensino os meus clientes a fazer isso. É você apenas observar o pensamento, sem digerir, sem gestar na mente o pensamento, que a gestação de um pensamento gera bioquímica no corpo. Pensamento de estresse, bioquímica de estresse. Tá certo? Então, se for para pensar, pensa algo positivo, algo bom, algo prazeroso, né? Você vai ter hormônios bons no corpo. Mas para dormir, o ideal é zerar isso, para o corpo entrar no processo de regeneração, porque nós temos no nosso DNA informação para isso também, tá certo? Então, para ajudar a esse entendimento, né, uma analogia. O que é um jejum mental? É eu observar os pensamentos sem responder aquelas perguntas. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Para cada um desses e se, para cada um desses será que, vem logo um tenho que. Para cada tenho que, uma dose de hormônio de estresse no corpo. Então o que eu faço? Eu não respondo. E se? E se? Deixa aí. Será que? Será que? Será que? Deixa aí. Então aí você não terá os tenho que. Tá certo? Semelhante a você ir num rodízio de pizza. Você vai num rodízio qualquer, né? Chega lá na mesa, o garçom vem, traz para você te oferece, né? Você fala, não quero. Não, mas toma aqui, come. Não quero. O que acontece se você fizer isso no rodízio? Você não vai ter problema digestivo. Por quê? Porque você não comeu nada, não pôs nada para dentro. Então, você só observou as pizzas passar. Você pode fazer isso com os pensamentos também. Sabe? Você pode ir para uma estação de ônibus, né, para uma rodoviária, uma estação de ônibus, e olhar os ônibus chegar e ir embora. Chegar e ir embora, não pegar nenhum. Você vai parar de ver os ônibus? Não. Você só não vai montar em nenhum, você não vai para lado nenhum, vai ficar ali, observando. Lembra daquele lance de contar carneirinho? Você não vai contar, você vai ver eles passar sem contar. Para você não focar o pensamento. Compreende? O surfista, por exemplo, né, ele fica lá no mar, passa uma onda, ele fala assim, eu não vou nessa não.
essa aí não é boa não, essa aí não é boa não, e vai lá, fica lá, e a onda vem, passa, mexe com ele, vai embora, a onda vai, ele fica lá, né? É isso. É isso que a gente pode fazer na hora de dormir. O nosso organismo tem condições de você entrar no estresse, alto estresse, durante o dia, para você enfrentar os problemas. Tá certo? Vê o problema, um assalto, uma briga, fui agredido, fui mordido por um cachorro, por isso, por aquilo. O seu nível de estresse vai lá no alto. Isso faz parte da... Nós temos estrutura para isso, né? Mas agora, vai dormir, o que precisa fazer? Baixar o nível de estresse. Por quê? No outro dia, você vai estar zero de hormônio de estresse no corpo, ou muito pouco, né? Então você pode enfrentar um dia novamente, sem problema, sem haver essas overdoses, né? Overdose em cima de overdose. Compreende? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito do jejum mental ou sobre ansiedade? Nos outros vídeos que a gente vai tentar fazer mais para frente, nós vamos falar de ansiedade, vamos falar do pânico, que até nós já falamos um pouco a respeito, né? O bipolar, o borderline, né? São todas esses nomes que deram e que chamam de doença, não é. São todos modos de tentar viver, de sobreviver, né? São modos instintivos de tentar viver. Tá certo? Alguma mais pergunta? A Nelita Loski, exatamente, Nelita, é todo dia, entende? É todo dia. Porque todo dia a gente tem estresse. Quem nesse mundo não está... Até o que a gente estava falando, né? Você vai assistir um noticiário, você também pode assistir um noticiário sem se envolver com aquelas informações, sem digerir, né? Sem gestar na mente, que é o termo que eu gosto de usar. Gestou na mente um pensamento, você vai ter um hormônio, uma bioquímica hormonal compatível com aquele pensamento. Compreende? Mais alguma pergunta? Exercício diário sempre? Com certeza, né, Luciano? Tem explicação acordar 3 da manhã com o coração acelerado? Tem, disparar tem. Qual é a explicação? O fato da gente estar no estado de sono não muda a ligação, o funcionamento mente e corpo, né? A gente dorme, a gente só apaga o corpo, mas a mente continua funcionando, tanto é que a gente sonha. O que é um sonho? É um trabalho mental, né? É uma conexão mental com algum evento, tá certo? Existem correntes de pensamento espiritualista que é um pouco mais complexo, né, que isso. Mas, de forma geral, de forma genérica, por exemplo, um sonho, né, algo que está no seu subconsciente, um medo do subconsciente. Então você vai dormir e aquele medo está lá no subconsciente. Quando você relaxa a mente, o subconsciente vem. O que vem do subconsciente? Aquele medo daquela situação. A sua mente vai entrar naquele processo. E o corpo vai fazer o quê? Responder com o hormônio de estresse. Entende? Então você desperta, né? Com o mesmo sintoma se tivesse vivendo aquela situação. Compreende? Por isso que é importante, nesse processo que a gente desenvolveu, você identificar qual é o gatilho. Porque tem um método de fazer isso, sabe? De você reconfigurar o seu instinto. Compreende? Mas quem, Juju, Vidinha, isso justifica dormir tranquila e acordar exausta, como se tivesse feito várias atividades à noite. E na verdade,
como é que eu vou te falar? Você não fez a atividade, mas você produziu hormônios para fazer. Então, se você sonha que está jogando bola, você produziu toda aquela descarga de hormônio, tensão muscular, né? E você não está agindo. O seu corpo está produzindo hormônio para você agir. Por isso as dores, as tensões musculares dão essas dores, né? Compreendeu? Muitos gatilhos. Todos temos muitos gatilhos, porque são eventos em cima de eventos, né? O nosso psicoemocional, você pode ver que ele é como tipo um castelo de cartas, sabe? Você sofreu uma rejeição lá na infância. É bem provável que vá sofrer na adolescência também. Por quê? Porque você vai ficar tão conectado nisso, tão ativo para isso, que qualquer palavrinha fora de lugar que o seu amigo der, você, para se prevenir da rejeição, já vai terminar uma amizade. Entende? Então, com isso, vai reforçar essa ideia da rejeição, né? Você vai começar a falar assim, nossa senhora, eu tenho algum problema mesmo, porque fui rejeitado novamente, né? E assim vai. Então vai um em cima do outro, um gatilho em cima do outro. Márcia Barreto. Vamos ver aqui a Márcia. A Márcia quer vir aqui. Márcia Barreto é cliente de bastante tempo, né? A gente tem vivido algumas situações juntas, temos conseguido, graças a Deus, né? A Márcia chegou, Márcia? Cheguei. Que Deus, não estou te vendo ainda. Cadê você? Tá com a internet ruim aí? Então tá, vamos deixar para outra hora, tá? Então, meus queridos, o que eu queria colocar para vocês essa noite, né, nessa primeira experiência nossa com live, são essas ideias, esses conceitos, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, depois eu vou olhar, né, o feed lá do direct lá, a gente vai responder com todo o carinho que a gente conseguir, tá bom? E logo, logo, semana que vem, talvez, a gente marque uma nova experiência dessa, né? Falar sobre depressão, que também é um fator bastante comum, né? Então, que fica assim registrado para vocês que a ansiedade é uma reação de fuga ativa, para ficar bem marcadinho esse termo, né? Porque depois nós vamos falar da fuga passiva, que é o estado depressivo, né? E a luta. A luta é onde vai a pessoa, deixa a pessoa pilhada, né? Que ela entra logo naquele borderline, naquele bipolar, né? Fica logo ali na hora de qualquer coisinha, pau, né? Então a gente vai tentar fazer uma live sobre cada assunto específico, tá bom? Para ajudar. Ei, Vaninha, querida, minha irmã, beijo no coração. Lucas, beijo também, Lucas, tudo bom? Então podemos encerrar por aqui. Mais alguma pergunta? Algum assunto que... Muito obrigado, Márcia. Estou sem remédios para ansiedade e encarando de frente. Muito bem, Deise. Esses sintomas e procurando ferramentas próprias para sair por completo dela. Muito bem. Foram 10 anos de muita medicação. Tá vendo? E o que a medicação faz? Estresse orgânico.
Por isso é que às vezes desvia um pouco do estresse do evento gatilho, né? Perdão. Porque o organismo, para sobreviver, a maior emergência é lidar com aquele veneno, tá certo? A indústria farmacêutica, ela não pode patentear um produto natural, senão ela ia ter patente de oxigênio, né, de água, H2O, entende? Então não pode haver esse tipo de patente. Então toda substância que você compra na farmácia, qualquer uma delas, não existe na natureza. Ela tem a química dela lá, e é por isso que você vai ver lá aquela lista de efeitos colaterais. O que são os efeitos colaterais? É uma roleta russa, né? É o organismo encontrando uma solução para aquele veneno, tá certo? Então, quanto antes, não estou dizendo para ninguém parar de tomar remédio, eu não sou maluco, né? nem posso fazer isso, não seria antiético, antimoral, né? Mas é preciso que se tenha consciência do que está fazendo, né? Procurar resolver problema psicoemocional com fármaco é tampar o sol com a peneira, tá certo? Então, estuda o assunto, a gente conseguiu fazer essa formulação para que a pessoa entenda o que acontece com ela, né? Por que ela tem esses sintomas, tá certo? Esse entendimento já é metade da solução do problema. Porque o maior problema, o maior sofrimento é não saber por que tem os sintomas. Esse é o pior. Concorda comigo? Então, quando você entende o processo, por que a sua unha está fraca, por que seu cabelo está caindo igual o meu, assim, né? Por que você tem palpitação, por que você tem a respiração ofegante, dor de barriga, seu intestino preso, por quê? Sabe? Então, quando você entende esse processo, você, mesmo que você continue tendo, você tem um alívio porque entende por que tem, não é? Então, agora, é claro, para resolver definitivamente, e também existem processos adequados, né? E graças a Deus a gente teve essa iluminação aí de conseguir entender o processo e desenvolver processos para ajudar a resolver, tá bom? Sem fármaco. Um chazinho é bom, né? Um chazinho de boldo para consertar o digestivo, né? Como diz o outro, não faz mal para ninguém, né? A Márcia Bar também parou com os remédios, né, Márcia? Depois de um tempo praticando Miami, aos poucos consegui. Parabéns para você. A Márcia até tinha um problema mais sério, né, Márcia? De autoimune, né? A Daisy aqui, né? Coração acelerado, fico com tonteira. A tonteira tem muito a ver disso, né? Quando a gente fica perdido, né? Fica sem saber para que lado seguir, com exatidão, né? Então é uma reação natural da tonteira. É um modo também de apagar um pouco a mente, né? Às vezes a mente da gente está tão acelerada, mas tão acelerada, né? Eles já falaram aí que não sei quantos mil pensamentos a gente tem por dia. Então, olha que coisa maluca. E o corpo para acompanhar o pensamento, né? Meu filhote querido aqui do coração, fala um pouco dos resultados da compreensão do Miami. Aí eu vou deixar para vocês falarem. Nós temos alguns participantes aí que já tiveram, né? Que já usaram na prática. A Márcia aqui está falando, sim, imunidade baixíssima e outros problemas mais graves. Hoje está melhor, exatamente. Porque quando a gente consegue entender esse mecanismo de funcionamento, né? Pensamento-sintoma, pensamento-sintoma. Se você foca no sintoma, você agrava o pensamento que agrava o sintoma. É um ciclo assim, né? Ó, vai para baixo, entende?
Então, quando você começa a perceber esse funcionamento e tira o foco do sintoma, compreende? Então você consegue aliviar o sintoma, tá? Esse aqui é o trabalho dia a dia, passo a passo, tá certo? Que a gente recomenda sempre. O Luciano Almeida, medo, insegurança, timidez, todos os sentimentos que geram insegurança e ansiedade. Então, Luciano Almeida, né? Luciano, precisa identificar onde isso começou, sabe? É bem provável que você tenha tido lá atrás um desses processos que a gente citou aqui, certo? O bullying, a rejeição, a perda, abuso e qual outro também? Abandono, né? É isso, ó, o bullying, a perda, a rejeição, o abandono, o abuso físico ou o abuso emocional. Entende? Esses processos são os mais comuns, né? Eu ainda não encontrei uma pessoa que tivesse problema sério de ansiedade, né, ou de outro transtorno qualquer, que não tenha tido um evento desse lá para trás, tá bom? Então, para resolver isso, para mexer nessa ferida, vai doer um pouco, né? Que você pode ter que trazer para a consciência algo doloroso, mas é para resolver, né? É como aquela ferida que tá lá no fundo, né? Tá lá no fundo, lá ficou aquela bactériazinha lá. Então cicatriza por fora, né? Vai vivendo, vivendo. Um dia a vida vem dar uma pancadinha ali, aquela inflamação vem, né? Então para curar, para mexer nisso, precisa abrir a ferida, precisa olhar de frente, com conhecimento, com as técnicas adequadas, né? Para você conseguir resolver isso, veja bem, definitivamente, não é para melhorar apenas não, né? Umas pessoas compreendem rápido, colocam em prática rápido. Por exemplo, nós temos jejum mental para dormir, nós temos reset mental para a hora que acorda, tá certo? Nós temos a apreciação antecipada, que é para você lidar com os eventos futuros, né? Você tem uma entrevista de emprego para fazer daqui uns dias. Eu vou ficar ansioso por conta disso? Então tem a apreciação antecipada para você lidar com isso, né? Nós temos uma rotina terapêutica, pessoa que às vezes trabalha todo dia, faz a mesma coisa, né? E aquilo fica chato, enjoado. Eu já passei por isso com o lance de lavar a louça. Depois que eu aprendi, eu passei a lavar a louça agradecendo as coisas. Como assim? É agradecer por ter mãos para lavar. Se não tivesse mão, não podia lavar. Então eu posso lavar porque tem mão, porque tem água, porque tem louça para lavar, né? Se não tivesse louça também, não lavava. Porque tem comida que suja a louça. Se não tiver comida, não suja, não precisa lavar, né? Então a gente faz agradecendo as coisas que tem, não reclamando das coisas que faltam. Porque reclamar é reclamar, ou seja, reclamar, ou seja, clamar por mais daquela falta. É isso que reclamar traz como experiência. Tá certo? Mais alguma pergunta? A Deise fala que sei o que acessa os gatilhos. Como faço para não sair do equilíbrio emocional? Aí, Deise, é aquele símbolo que a gente usa lá no Miami, né? Lá no Miami a gente desenvolveu um símbolo que é um pêndulo, sabe? Os nossos humores, né, estão sempre balançando. Alegre, triste, a pessoa é alta, é baixa, é feia, bonita, né? Então, se a gente fica aqui nesse lugar onde estão os problemas,
A gente fica dessa forma. Agora, se você sobe aqui, ó, aqui em cima, o pêndulo pode balançar à vontade, né? Aqui em cima não sofre a ação do pêndulo. Então, mais para frente, talvez a gente faça uma outra live a respeito, né? Nós vamos falar do conceito que a gente coloca também no Miami, que é o eu observador. Quando eu começo a observar esse movimento, eu consigo sair dele, ele não me afeta mais. É isso que me mantém equilibrado. É isso que me faz poder conseguir, por exemplo, assistir um noticiário sem me envolver com ele também. Entende? É o meu processo de observação é que muda tudo isso. Se eu observar a tragédia, me envolver na tragédia com o pensamento, eu vou produzir hormônios como se estivesse vivendo a tragédia. Mas se eu observo a tragédia sem me envolver com ela, com o pensamento, a emoção é consequência do pensamento, tá certo? Então, eu vou assistir a notícia, mas não vou passar mal por conta disso. É assim que a gente procura, né, pelo menos. Não é? Eu estou falando isso, não quer dizer que eu consigo também 100% não, tá? Mas eu já, pelo menos a maioria do tempo, eu consigo ficar nessa forma. Porque assim eu consigo ajudar, né? Se a pessoa chega perto de você com o braço machucado e você desespera, começa a produzir hormônios no seu corpo, como se você tivesse com o braço quebrado, como é que você vai ajudar? O que você vai poder fazer? Né? Então, nesse estado de... Isso não é egoísmo, não tem nada a ver, pelo contrário. Né? É assim que a gente não pode dar o que não tem. Então, se uma pessoa está desesperada com um problema, se eu entrar no desespero dela, que ajuda que eu posso dar? Não é mesmo? Então, eu me manter equilibrado, sim, aí eu posso ajudar de forma inteligente, né? A Luz, Roberta, Roberta, tudo bom, Robertinha? A Zilma também. A Souza, Cacá, tenho voltado meu pensamento no passado e mudando situações que me trouxeram sofrimento. É errado isso? Claro que não é. Claro que não. Todo o sofrimento, o Souza, ele é decorrente da interpretação que a gente dá, né? Eu vou dar uma dicasinha para vocês aqui, está quase acabando o nosso tempo. Eu não me ligo com religião, tá certo? Me ligo com ensinamento de um mestre da humanidade, Jesus. Dá uma olhadinha lá em Mateus 6:22, tá bom? Só esse versículo, vê lá o que está escrito. Você vai entender todo esse processo que você tá dizendo aí, tá? Depois você me fala, não deixa de dar um feedback não, tá? A Souza é Sandra, tá bom, Sandra? Prazer em vê-la aqui. Depois ouvi tudo, me atrasei. É Zilma. Prazer também te ver. Maurício, tá bom, meu querido? Desde os sonhos, o que você diz? Eita, o sonho é sonho, né? Você quer dizer o sonho dormindo ou o sonho acordado, as previsões? Hein, Deise? Os sonhos que você fala assim é quando a gente está no estado de sonho ou quando a gente está sonhando com alguma possibilidade? Ao dormindo, né? Então, normalmente existe correntes de pensamento que falam da nossa, vamos chamar assim, do deslocamento, né, do espírito do corpo, né? Mas é uma questão mais direcionada nesse lado. Então aqui a gente vai trabalhar mais com a área do pensamento mesmo, igual eu já falei ali atrás.
O fato da gente estar dormindo, ou seja, o corpo, né, mais apagado, mas a mente continua funcionando. Então, às vezes, os nossos medos mais subconscientes, que estão mais lá debaixo do tapete, por haver esse um pouco de relaxamento na mente, ele vem para a tona, né? E se o meu sonho é um sonho de estresse, o meu corpo vai produzir hormônios de estresse. Tá certo? Meus queridos, o tempo aqui já tá acabando, então eu vou deixar para vocês aí, aquele que precisar de mais orientação, a gente faz atendimento personalizado, tá? Um valor bem acessível, que corresponde a um dia de trabalho, né, do meu. E a gente vai usar esse dia de trabalho meu, só que aos pedacinhos, né, conforme você for entendendo, você vai adquirindo o conhecimento, vai entendendo como que é o porquê, né? Eu adoro que me façam perguntas, questionando, duvidando, sabe? Porque isso estimula, né, que a gente procure o conhecimento adequado, se for o caso, né? E então, só entrar em contato com a gente que a gente atende com o maior carinho, o maior amor, tá bom? Cari, maninha, tava sentindo falta de você, talvez tenha passado e eu não vi. Beijão pra você, te amo, viu? A Yara também, muito tempo, né, Yara? Que a gente tá junto aí no trabalho, né? Não gosto de falar a luta. Na outra irmãzinha aqui, a Letícia. Bom, querida, beijo pra você, tá? Te amo também. Tem muito Miranda aí na live. De Moraes. Eita, tudo bom, querida? E aí, Carlinha? E aí, Gal, tudo bom? Eita, tava escondido aí, né? Então, gente, terminando, um abraço para vocês.